Oi, tudo bem? Como vocês passaram essa noite? Estamos aqui de novo e agora a gente vai falar sobre isso. Parir é um verbo e o sujeito é uma mulher. Então toda vez que alguém te disser assim, ou quando tu mesma for dizer, né, sei lá, se tu já teve algum filho, tu vai dizer, quem fez o meu parto foi o doutor fulano, volta. Zzz, quem fez o meu parto fui eu. Quem fez o teu parto é tu. Porque se tu teve um parto, né, se tu protagonizou o teu parto, o parto é teu. E é pra isso que a gente vai começar agora a falar mais, enfim, trazer caminhos, trazer mais conhecimento, trazer mais alertas, porque não é só um único conhecimento, não é só uma ideia, mais uma vez, né, da ingenuidade, eu vou aprender sobre a fisiologia do meu corpo, ou eu vou entender, eu vou fazer pilates, vou fazer yoga, e aí, né, quando tu fazia pilates ou yoga, eu posso parir, ou se eu quiser, eu vou conseguir parir. A gente vai entender tudo. Quando alguém diz assim, Eliana, mas para ter um parto normal no Brasil é uma guerra. E aí eu te digo assim, bom, então é uma guerra, e se é uma guerra, nós vamos lutar essa guerra, vamos lutar com todas as armas que a gente tem, mas a gente vai lutar antes, porque o teu parto não é um momento de guerra. A hora que tu for parir, não é o momento de tu lutar contra sistema nenhum. Tu tem que fazer isso antes. E é para pegar todas essas chaves, todas essas informações antes que eu tô aqui contigo. Para te trazer esse alerta de que a gente precisa sim buscar informação, a gente precisa sim investir em pessoas que estejam ali naquele momento nos ajudando, enfim, ou uma doula, ou, né, enfim, eu me lembro que o choque que eu tive no Canadá, ao perceber que todas as mulheres, né, uma maioria esmagadora que ficavam grávidas no Canadá, elas não buscam fazer um pré-natal no hospital, por exemplo, um cursinho pré-natal no hospital, elas vão a fundo numa coisa que lá eles chamam de Childbirth Education, que é, né, no Brasil agora tem essa figura do educador perinatal, que é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, mas elas vão a fundo na primeira noção, porque elas sabem que é nelas. Então elas vão atrás sabendo que elas querem protagonizar, que elas podem protagonizar e que é isso que é supostamente para acontecer. Então, na hora que elas buscam informação, elas pensam, elas não estão na guerra, como a gente tá, como mulher brasileira, né, na ideia de, tipo, então eu vou entender essa guerra, eu vou entender, porque... e quando eu trago essa informação, eu não quero te dizer assim, não me vem falar agora que o Brasil é campeão de cesárea, eu não aguento mais ouvir isso, ou sei lá, né, que os obstetras do Brasil, eles mostram... Eu quero te alertar, porque é importante que a gente possa chegar, por exemplo, numa médica, numa obstetra que está nos acompanhando, num médico, e poder dizer pra ele assim... Desconfiar quando ele fala as coisas, entende? Ele não é o grande senhor detentor de todo o poder, assim, tu tem poder e tu tem informação, e a gente pode buscar esse tipo de informação. A gente pode entender, por exemplo, que o sistema, e que daí o médico está inserido no sistema, e o médico vai culpar a mulher muitas vezes, ele vai dizer, porque eu tenho amigas, inclusive são obstetras, elas vão dizer, não, Eliana, a culpa de não ter partos normais no Brasil é porque a mulher não se informa. Aí a mulher fica achando que ela faz um plano de parto, e ela chega lá gritando, e ela não... Tu entende? Eles vão dizer isso, eles vão dizer que a mulher não está preparada e tal, mas a verdade é que existe uma configuração completa para que a coisa cabe numa cirurgia controlada, curta, rápida, né? Limpa totalmente. Tu imagina se eu chegasse pra ti e dissesse assim, a partir de agora, tu não vai comer em casa, tu não pode comer mais em casa. Sabe comida que tu fazia, aquela massa, aquele espaguete gostoso, botava na mesa e comia aquele espaguete? Então assim, a gente já entendeu que tem muitos micróbios, muitas bactérias e que comer em casa é muitíssimo perigoso. Então assim, todo mundo vai passar a comer agora nos laboratórios, nos lugares extremamente limpos, ascéticos total, e tudo isso vai acontecer porque é mais seguro pra ti. E aí não tem mais sabor, essa coisa do sabor também ela é uma coisa defasada, uma coisa da época selvagem, sabe? De sentir cheiro de comida, sentir gostos e texturas, essa coisa meio selvagem. Nós vamos agora entender que a alimentação tem a ver com nutrição. Então a gente precisa aqui de magnésio, então nós vamos tomar essas pílulas, esses pratos, então tudo assim. E aí no laboratório não vai ser uma cozinheira maravilhosa, então que vai cozinhar. Não, é assim. Não, sexo não é mais comida. Vamos para o sexo. Porque parir é sexual e a gente vai entender o porquê. Não pode mais fazer sexo em casa, sabe? Aquele sexo gostoso que tu fazia ali, totalmente, low profile e tal. Não pode, porque parir em casa não é, enfim, transar em casa não é seguro, porque tem, né, é sujo. Vai saber se o teu lençol não tá sujo. E daqui a pouco tu vai botar alguma coisa dentro de ti que passou por um lençol sujo, cheio de bactérias. Eliana, que exagero, né? Pensar nisso na comida, pensar nisso no sexo, imagina, que bobagem. Não, gente, não é exagero. Se tu chegasse pra uma mulher na década de, né, tipo, em 1800 e bolinhas e dissesse pra ela que um dia
Nenhuma mulher mais ia acreditar que podia ter filho em casa, que parir era natural e que o útero é que faz o processo. Se tu chegasse pra uma mulher, e essas mulheres elas não tinham conhecimento, elas não estudavam sobre isso. Obviamente elas ouviam das suas mães e das suas avós, né? E as índias e na floresta, e todo mundo sabia disso, porque as mulheres detinham um conhecimento de como ajudar outras mulheres. E isso é valioso. A gente tem que entender, mas aí a tecnologia, porque a gente aprende que na sociedade moderna o que é tecnológico é mais valorizado. Então, para que a gente tenha uma experiência melhor em todas as coisas, a gente precisa de mais tecnologia, de coisas caríssimas, de coisas complexas, né? Então então volta pro parto. O que tu precisa aqui? Tu precisa te informar. Tu precisa entender que tu é capaz, primeiro duvidar, mas tu tem que olhar pro sistema. Tu tem que entender que na hora que tu estiver na consulta do médico, que aquele médico te olhar e dizer assim, ó, tu quer normal? Não, se tu puder vai ter normal. Tu tem que saber do que ele tá falando. Tu tem que poder olhar pra estatística do médico e dizer, né, enfim, esse médico faz de fato só a cesariana ou ele acompanharia um parto natural? Mas é que, daí eu já ouvi, né, mas é que daí tu vê o coitado do médico tem que ficar horas ali ajudando com aquela mulher, porque daí... Então, todas essas coisas que a gente ouve falar, e é verdade, as histórias de parto todas que tu ouviu, se tu acha que parir é uma violência, se tu acha que parto é uma coisa horrorosa e é para selvagens, tu não tá sozinha. Infelizmente, tu não tá sozinha. A gente ouve histórias, né? Só que o que eu quero que tu entenda agora é que todas essas histórias que a gente ouviu, elas não falaram de nascimentos gentis, potentes, como eu contei pra vocês no vídeo 1 ali, né, da minha história, enfim, umas histórias de diversas mulheres do mundo e que vão ter um nascimento potente. Aqui, a gente tem que entender que tudo isso que os hospitais fizeram, né, que os médicos na hora que eles agregaram, que eles tomaram conta, o sistema faz com que o médico seja o centro. Né? O sistema medicalocêntrico ele faz com que o médico seja o centro. E infelizmente o Brasil não usa a medicina baseada em evidência na hora do que se trata de parto e bebê. Tá? Porque se usasse, haveria, né, corte tardio do cordão umbilical, não haveria cesárea do jeito que acontece, porque cesárea é uma cirurgia de grande porte, e o mundo inteiro sabe disso. Não à toa que se tu tá em qualquer lugar do mundo, se tu vai morar na Alemanha, por exemplo, ou no Canadá, e tu chega e diz assim, eu tive uma cesárea, alguém vai te olhar e vai dizer, poor you, coitadinha de ti, o que aconteceu? Eu sinto muito. Essa pessoa vai presumir imediatamente que tu passou por alguma espécie de problema, por isso que tu acabou numa cesárea, e ela vai sentir muito por ti, porque ela sabe que parir é uma coisa natural e que era o que supostamente deveria ter acontecido no teu caso. E tu, como mulher brasileira, que né, como normalmente a gente ouve falar que cesárea é a via de parto natural, normal, comum, né, porque vão te dizer, nossa, de natural aquilo não tem nada, aquilo é uma selvageria. Todas essas histórias que tu tá ouvindo são histórias de violência sexual. Porque na hora que uma mulher, ela não é honrada na sua sexualidade, no momento de parir, ela tá sofrendo sim uma violência sexual. Vamos entender por quê? Vamos entender por que parir é sexual? Quando eu falo isso, as pessoas ficam, o que é isso? Você é louca. Parir, gente, traz pra gente uma capacidade de acessar os mesmos hormônios de quando a gente tá tendo orgasmo, por exemplo. Numa escala infinitamente maior. Né? A ocitocina que tu vai liberar tendo orgasmo, ela é uma, e na hora do parto, ela é uma e prolongada e potencializada na 90ª potência. E aí, tu vai entender que tudo que é bom pro sexo é bom pro parto. Beija na boca, não fica, né, enfim, não fica pronta muito mais pra transar quando tu tá num momento de intimidade, quando a luz tá baixa, quando tu tá se sentindo amada, quando tu tá se sentindo aceita, tu não tá se sentindo inadequada, e aí tu vai ter um orgasmo. Tu não tá tendo uma relação com alguém que tem muito poder sobre ti e que vai decidir exatamente tudo que vai acontecer no sexo e aí tu vai ter um orgasmo. Não. E que é o que acontece, né? Quando a gente tá numa relação mulher ali, na coisa do obstetra, quando ele tem muito poder, quando a assistência, né? Vamos lá falar sobre assistência médica, né? Que acaba sendo o obstetra no Brasil. Ele tem muito poder sobre ti, ou seja, não foi equiparado ainda, tu não trouxe essa ideia de que tu não é aquela vítima do paternalismo que acredita que o médico é tudo. Quando tá muito deslocado o sistema de poder, tu não vai ter o orgasmo. Tu tem que equiparar o sexo com o parto para que tu compreenda
que a gente se ajudando aqui é a gente simplificando, é a gente voltando a entender que a gente é mamífera e que para ter um parto a gente vai ter que acessar muito mais essa mamífera. Então a gente vai estudar isso e vai entender que isso é muito mais tecnologia no sentido de informação, né? E é assim que as mulheres na Holanda vão ter parto, é assim que elas vão ser instruídas por midwives, por mulheres, por obstetras, por enfermeiras, obstetrizes, né, no Brasil, que vão te ajudar a parir. Elas sabem disso, elas vão baixar a luz, elas não vão botar uma luz em cima da tua cara, porque elas sabem que na hora que elas botam luz em cima da tua cara, tu fica completamente acordada, tu acorda o córtex pré-frontal, né? Então tu não ativa a mamífera que tá em ti, tu vem pra linguagem. Então essa mulher, no momento do trabalho de parto, tu não pode estar sendo chamada pra tua racionalidade, né? Por isso que eu volto, vamos lá, vamos voltar pra pensar no sexo. Quando tu tá tendo as tuas melhores transas da vida, tu tá entregue. Tu tá solta, tu tá se sentindo segura num lugar com luz baixa, com uma musiquinha, né? Daqui a pouco tem os cheiros lá e tal, tu não tá numa temperatura elevadíssima, tu não tá, né, tendo um sexo super prazeroso com um frio desgraçado, né, tá tremendo e tá. Mais uma vez, né, parir um ato sexual, não entendi, Helena, ainda não entendi. Bom, então tá, então vamos imaginar uma cena bem normal, tá? Tu tá lá, né, transando com teu marido, vamos colocar as coisas nesses termos pra ser bem gostosinho no sentido da segurança e do que tu sempre faz, do que tu faz sempre, tá? Não quero aqui colocar questão de gênero, nem questão de vínculo, tá? Porque, enfim, não vai ser marido, vai ser namorado, vai ser lá, enfim. Vai estar tu e um homem e uma mulher no quarto, vocês estão lá, né, na casa de vocês, onde vocês costumam transar, onde a coisa é natural. Aí, tu tá lá, né, transando gostoso, não sei o que, como tu sempre faz, no quarto, enfim, e aí entra alguém de jaleco branco, alguém que tu não conhece, duas pessoas, digamos, que tu não conhece, vozes altas, e aí liga a luz e chega assim pra vocês, ai, tá, e aí, gozaram? Não gozamos? Como assim, tinha que gozar? Tinha que gozar! Vamos lá, vamos gozar. Faz assim, eu vou sair daqui, aí aumenta o ar-condicionado, fica toda a sala gelada, uma luz branca na cara de vocês, o clima todo se foi. Tu que tava toda molhadinha lá, pronta pro esquema, não tá mais. Tu olha pro teu marido, ele já não tá mais, pronto, né? E aí na mesma hora, né, o médico sai e diz assim, tá. Então assim, você tem que gozar nos próximos 5 minutos, senão eu vou ter que cortar. Cortar, né? Dar uma ajudadinha, porque vocês não estão funcionando. Tu tá entendendo? Gente, a gente tá falando aqui, quando a gente diz pra uma mulher que ela não dilatou, ela não teve dilatação, ou chega no hospital e alguém diz, tu não dilatou, viu, tu não dilatou. Não é supostamente uma vagina, uma musculatura, né, o teu colo do útero não vai se comportar da mesma maneira que ele tá em casa, no conforto, na segurança, com uma mamífera, que a gente é. E da mesma forma, quando tu chega num ambiente hospitalar, gelado, gélido, luz e não vai se comportar da mesma maneira. A gente não pode querer que se comporte da mesma maneira, desse jeito, sem a gente estudar e perguntar e questionar. Aí tu vai me dizer, tá, Eliana, mas eu vou ter nenê no hospital, porque eu acho selvageria para em casa. Eu não acho que no Brasil tem isso aí, tarará, eu vou ter com médico obstetra, eu vou ter no hospital. Do que tu tá falando, Eliana? Como que eu vou ter esse parto selvagem, orgasmo? Mas se tu não entender isso, tu não vai ficar em casa o máximo de tempo. Tu vai, né, a hora que a gente trouxer essa informação e tu capturar que isso atrapalha a tua dilatação, que a dilatação, inclusive, ela pode voltar, porque a ideia dos médicos, né, tem a Ina May Gaskin, que é uma parteira norte-americana, assim, das mais conhecidas do mundo, maravilhosa, ela, quando começou, porque ela não era midwife, ela começou a investigar sobre isso, né, e ela é referência mundial, ela, muito jovem, estudando muito sobre parto e fazendo os partos lá no The Farm, no curso completo a gente vai trazer muito dessas informações dela, ela via nos livros de obstetrícia essa ideia de que a dilatação era uma constante, uma progressiva. E aí, na vida real, ela acompanhando mulheres em trabalho de parto, ela não via isso, ela na verdade via mulheres que estavam numa crescente, que daqui a pouco por alguma razão tinham que ter sido transferidas para o hospital, e ao chegar no hospital chegavam com uma dilatação menor do que saíam do The Farm, que é essa fazenda lá nos Estados Unidos. E aí ela perguntou para as enfermeiras do hospital, acontece com vocês também? Porque em nenhum livro de obstetrícia que eu li, mesmo do século XIX até agora, eu nunca vi essa informação de que a mulher é capaz de dilatar e retroagir na dilatação. E as enfermeiras disseram, eu vejo isso todos os dias. O que acontece? Quem escreve os livros? Ah, são os médicos, obstetras, são os homens. Sim, então esses homens, na hora que eles chegam aqui e eles veem que eu coloquei, eu enfermeira, coloquei, Eliana entrou com 7 centímetros de dilatação, e aí, né, daqui a pouco tá com 4 centímetros de dilatação, o médico chega, risca o 7 de cima e bota 4, porque na cabeça do médico não existe essa de redução. E como ele não vê, não é ele que está acompanhando, porque é a enfermeira que está ali acompanhando e tal, ele acha que a enfermeira mediu errado. É muito mais fácil para ele acreditar que a enfermeira mediu errado do que ele entender
que a origem e a base de tudo, o medo faz com que reduza a dilatação, que faz secar, enfim, né? Faz com que tudo... Por isso que eu faço a comparativa para vocês de que parir um ato sexual, para que vocês entendam que toda a vivência que você souber... Imagina assim... porque eu quero, né, trazer a ideia de que a maioria das histórias que a gente ouve sobre parto são de violências. Eu quero trazer uma outra metáfora, uma outra ideia para que a gente fique bem certa disso. Imagina que tu tem 13 anos de idade, tu e tuas amiguinhas e não sabem nada sobre sexo. E vocês estão naquela fase dos hormônios e tal, começaram a pensar sobre isso. E é um assunto muito proibido, né? A repressão sexual tá aí para proibir todos esses esquemas e tal. E aí vocês ouvem falar assim, aqui palestra sobre sexo. E tu pensa, tá, é agora, vamos juntar as amiguinhas todas e vamos ter uma palestra sobre sexo com 5 mulheres. E aí, chegam essas 5 mulheres adultas de 30 e poucos anos para essas meninas de 13 anos que nunca na vida tiveram contato nem com pênis, nem com nada sexual. E aí, essas mulheres vão contar para elas. E cada uma dessas mulheres narra uma história de violência brutal. Elas vão contar, elas não vão estar fazendo relatos, por exemplo, de um sexo normal, né, com permissão, consentido e tal. Elas estão fazendo um relato de um estupro, por exemplo. E elas vão contar que elas foram agredidas, como é que ficou, que elas sangraram, que daí um pênis, né, um pênis, uma vagina, e aí sangue, né, e violência e tal. E as 5 vão contar a mesma história. E essas meninas vão sair desse lugar, e elas foram nesse lugar em busca de informação sobre sexo. O que elas vão sair pensando sobre sexo? O que elas vão achar que é o sexo? Elas vão achar que elas vão poder gozar loucamente e tal. Elas vão até se sentir estranhas, se no caso elas transarem com o namoradinho lá com 16 anos, sei lá com que idade, e elas gozarem, por exemplo, elas vão se sentir estranhas, porque não foi aquilo que eu ouvi sobre sexo, né? Ou em algum momento elas vão se dar conta que existem milhões de experiências, mas aquela experiência que ela ouviu como sendo sobre sexo, na verdade era sobre violência. Então é isso que eu quero trazer pra vocês, eu quero trazer pra vocês uma ideia de que parir, né, sendo honrada na tua sexualidade, protegida, e todas essas chaves que a gente vai trabalhar aqui, antes, essa luta que a gente vai lutar contra o sistema antes da gente ter o nosso parto, é tão importante, é tão poderoso a gente acessar essas informações e saber como se proteger desse sistema que vai dizer pra ti que tu não tem dilatação, tu vai saber que tu não era pra ter dilatação. Tu vai saber a diferença entre a ocitocina que o teu corpo libera, que o teu corpo é uma farmácia, né, e que ele vai liberar ocitocina, que é o hormônio do amor e que vai fazer ajudar a dilatar e a parir, vai liberar beta-endorfina, que é um anestésico natural e vai fazer tu ficar lá, enfim, né, que já tá sendo liberado na gravidez. Tudo isso tu vai conhecer, e na hora que tu conhecer tudo isso, tu não vai cair na balela de alguém te dizer tu era pra estar dilatada, tu vai dizer não. Tu vai saber que parir é um processo. Tu vai saber que tem uma primeira fase do trabalho de parto que ela pode durar até 15 horas. Só que na hora que eu te disser isso, então o trabalho de parto de uma primífera, né, que é uma mulher que nunca teve filho, vai ter um primeiro, pode durar 15 horas, tu vai dizer, que horror! Por quê? Porque tu vai visualizar, a primeira coisa, tu vai visualizar aquelas cenas, né, das novelas da Globo, aquela mulher aberta, arregaçada, gritando. Porque é assim que a gente imagina o parto, não é assim que tu imagina o parto? Quando tu nunca vê um parto, agora a gente tá falando muito mais disso, tendo mais informação, mas, né, pensa, assim, uns anos atrás, imagina uns 10 anos atrás, o que tu pensava de parto natural, o que tu pensava? Uma mulher gritando e alguém te diz, não, 15 horas dura um trabalho de parto, dura um parto, tu fica, 15 horas essa mulher arregaçada gritando, eu não quero passar por isso nem pensar. Só que não é isso. A primeira fase do trabalho de parto, de 0 a 10, que é quando tu vai ter a dilatação, né, que a gente vai falar sobre essas etapas de trabalho de parto, tudo isso, esse processo, tu vai estar em casa, tu vai estar livre, tu vai ter que entender e ter essa informação que tu tá sendo bem cuidada, que tu tá em segurança, aí assim tu vai dilatar, tu não vai ter o medo. O medo é que dá a dor, né? A gente vai falar aqui, né, enfim, da questão do medo, do obstetra, né, no curso a gente vai aprofundar nisso, que o obstetra em inglês, lá no início de 1900 e bolinhas, ele traz toda essa ideia de que ele viu uma mulher parindo de uma forma natural, diferente do hospital, e ele dizia o que acontece com as mulheres de Londres, e daí ele foi pra guerra como soldado, enfim, e via mulheres parindo gozantes em campos de batalha, e ele falava, tem alguma coisa errada com as mulheres de Londres, as mulheres ricas de Londres que estão entrando nos hospitais gritando, tem alguma coisa de muito errada com elas, porque afinal de contas, por que as mulheres de Londres não são capazes de parir? Isso em 1950, você tá entendendo? É isso que a gente tem que entender, que quando ele foi atrás e pesquisou sobre isso, mesmo assim nenhum médico pesquisava, nenhum médico, porque o parto foi se instrumentalizando. O fórceps foi criado, por exemplo, para o médico. E aí o parto começou a ser deitado, o comum ser deitar a mulher em trabalho de parto, para que o médico usasse o fórceps. E a episiotomia foi criada
pro médico facilitar a saída desse parto deitado, porque na hora que o parto começa a ficar deitado, já não é a mesma capacidade de descida do bebê, né? A gente não entende, por exemplo, quanto mais cedo a gente vai pro hospital, mais cedo começa uma cascata de intervenções. Quando eu falo de cascata de intervenções, eu tô falando de toda a série de anestesia, né? Primeiro coloca anestesia, a mulher pede anestesia, daí ela coloca anestesia, a anestesia relaxa, aí ele bota ocitocina artificial, para que o parto seja induzido, para que o bebê, nessas alturas, é como tu dá Rivotril pro bebezinho lá, ele estaria, né, descendo, passando pelo processo dele, tu tá anestesiado, e o bebê não, o bebê tá sentindo tudo aquilo, tá descendo, só que ele tá meio drogado, porque a droga chega no bebê, tá? Então é isso que a gente tem que ficar alerta também. E aí, nesse processo todo no hospital, tu vai chegar, ou não, né, tu não sabe, quantas mulheres me disseram isso, Eliana, eu não sabia que era ocitocina artificial. Aliás, eu não sabia que era prática em hospitais do Brasil. Uma argentina amiga minha falou que ela, na cabeça dela, na Argentina, é comum um parto, né, normal, enfim, as pessoas vão acompanhar, ninguém vai chegar na Argentina pra ti e dizer, tu acabou de chegar no hospital, tu tem que parir, tu tem que dilatar. Não, todo mundo sabe que parir, que a dilatação é um processo, a mulher vai ser deixada sozinha, ou com o seu parceiro, né, e com uma doula, enfim, ela não vai ser cobrada de dilatar de 0 a 10. Por isso que eu dei eu fiz essa comparação do parir em um ato sexual, pra que tu entenda que se tu te cobra, que tu tem um orgasmo em 5 minutos, depois de toda essa quebra de clima, isso impacta também na tua dilatação. Então tu tá lá em casa, tarará, tarará, e aí quando tu for pro hospital, tu pode ter, sim, o empacar disso. Ou se tu for muito cedo porque tu não tem informação, tu estoura a bolsa, por exemplo. Tu imagina no meu caso que eu contei pra ti ontem. A bolsa estourou 8 da manhã, 9 da manhã eu vou pro hospital. Eu tô no Brasil. Nossa, coitada, tá tendo um parto seco, pra começar. Informação número 1, errada. O líquido amniótico, ele continua sendo produzido. Não é porque a bolsa estourou que o nenê tem que nascer em 5 segundos. A bolsa pode estourar, a bolsa da Luna estourou 8 da manhã, ela nasceu 1h30 da madrugada, entendeu? Do outro dia. O trabalho de parto só começou 5 e pouco da tarde, que é quando eu comecei a ter contração de 2 em 2. Você tá entendendo? Então, assim, é um monte de coisa que a gente acreditou e que continuam sendo repetidas pelo sistema hospitalar. Por médicos, enfermeiros, por todo mundo. E a gente tá dentro desse sistema e tu vai me dizer, não, mas eu tô vendida nessa hora. Na hora que a médica diz, não, eu vou fazer uma episiotomia, um corte, porque senão tu vai lacerar, tu tem que compreender o que é isso, o porquê que tu acha que vai lacerar, por que essa médica acredita que vai lacerar, o que essa médica pode fazer para que tu não tenha laceração, o que tu pode fazer por ti para evitar isso, né? Tu vai entender, por exemplo, que quando eu falo cascata de intervenções, eu tô falando disso, porque na hora que tu coloca a ocitocina artificial, que nem essa argentina minha amiga, ela chegou no Brasil, imagina, convênio, Einstein, caríssimo, né? E ela achando que tava tudo bem, porque ela tá no sistema privado do Brasil, era o melhor na cabeça dela, foi ter o primeiro filho, achando, enfim, que ia ter tudo normal. Ela queria ter muitos filhos na vida, então ela sabia que não podia começar com uma cesariana. E aí a médica olhou pra ela e falou assim, tu quer normal? Tu quer sem anestesia? E a médica colocou, botar um sorinho. E não botou um sorinho, ela botou ocitocina artificial. Na hora que ela começou a botar ocitocina artificial, essa mulher começa a ser induzida, esse processo que é a descida do bebê, ele já não começa a ser mais natural e ela começa a sentir dores cavalares. Gente, quando eu tô falando aqui de contração e de parto, eu tô falando de parto natural. Quando eu tô falando de parto natural, eu tô falando de um parto sem medicamento. E aí eu tô te falando aqui do que tu pode ser, que tu fica sem sentir nada entre uma contração e outra, que tu tem um tempo pra tu respirar. Tu vai conseguir fazer o hypnobirthing, que é essa respiração e essa meditação. Tudo isso tá num processo do teu corpo estar sendo respeitado no tempo do teu corpo. Na hora que tu chega no hospital e tudo começa a ser acelerado, tu entrou pra um sistema que é num documentário americano maravilhoso que ele fala The Business of Being Born, que é isso, é um nascimento como um negócio. Na hora que tu entrou pro hospital, tu tem que entender que tu pode ter entrado sim num sistema de carreirinha, e tu tem que estar preparado e saber que o sistema pode sim te pressionar. Pela via da enfermeira, pela via do médico, o olhar do médico dizendo, tu tá inadequada, que tu ainda não dilatou. Tudo isso tu tem que estar consciente. Eu não posso criar aqui em ti uma ideia de que não, vamos falar aqui sobre a fisiologia do teu parto e aí tu vai estudar no birthing, vai chegar no hospital e todo mundo vai te acolher e vai ser maravilhoso. Eu também não posso te dizer, não, tu vai ser violentada ali, porque daí tu vai dizer, não quero ter isso, né? Eu prefiro ser violentada na faca de ir pra uma cesariana onde eu não tenha controle de nada, porque daí eu sou paciente, eu não controlo, do que eu ir pra um lugar onde eu acho que eu vou controlar e no fim eu vou ser violentada, né, que é o sistema médico e tal, e há muitas razões de muitas mulheres não quererem um parto porque elas sabem que elas vão lidar com um tipo de violência, né. Então, é aí que eu tô te dizendo que a gente vai falar aqui e que por isso que essas informações são tão poderosas, para que a gente entenda que a gente pode sim, compreendendo o que é o medo, o que são nossos hormônios, o que é o sistema, como que a gente pode encontrar profissionais para nos ajudar.
todas essas informações, essas chaves todas, todo esse chaveiro de chaves pra gente entrar nessas portas e a gente ter as chaves certas pra abrir. Tudo isso para que tu tenha o parto que tu mereces ter, honrando a tua sexualidade, trazendo o teu filho ao mundo de forma espiritual, entregue, adulta, né, consciente, protagonizando esse teu parto. Porque parir é um verbo e o sujeito é uma mulher. E nós temos que pegar de volta esse último bastião do patriarcado que a gente devolveu, que deu pros homens, a gente tem que trazer pra gente, tá? E trazer mais informações e ir conscientizando o sistema. Porque se não foram nós, mulheres, né? Mulheres hoje privilegiadas, tu vai dizer, isso tu tá falando de mulheres privilegiadas e não das mulheres do SUS lá e tal. Se não formos nós, quem será? Essa mulher que não tem nem escolha? Então é aí que eu te digo, se tu tem escolha, tu pode inclusive ser semente disso, porque na hora que tu tiver um parto positivo, tu vai espraiar essa história e como eu, dividindo as histórias positivas, é que a gente vai mudar como o nascer acontece no mundo hoje. E a gente muda daí o futuro da humanidade, né? Porque nascer importa, tá bom? O futuro do entusiasmo tá em jogo, o futuro da ocitocina, o futuro da empatia, então tá tudo relacionado com o nascimento, sabia? Então amanhã, né, eu quero que tu me acompanhe aqui, amanhã tu abre o vídeo que eu vou te mandar e amanhã eu vou falar de hypnobirthing, eu vou falar dos novos caminhos que eu vou dividir contigo para que isso seja possível para ti também, na estrutura, enfim, no momento que tu tiver, tá bom? Vem comigo amanhã, clica no vídeo e a gente vai fechar lindamente essa história.